E aí? Tudo bom, gente? Esse é mais um Chá Comigo. E hoje eu tô apresentando o Chá Comigo de um ambiente completamente diferente. Hoje eu tô no Rio de Janeiro, mais precisamente na Barra, porque eu vim ser mestre de cerimônia do lançamento do projeto Tá Feliz? De Ariel Donato. Eu vou falar sobre ser mestre de cerimônia e como que foi participar desse projeto. Vou falar sobre Preta Gil. A gente também vai comentar um pouco, vai conversar um pouquinho sobre coragem de enfrentar novos desafios e várias outras coisinhas. Então pega o seu chazinho e vem comigo em mais um episódio do Chá Comigo. Gente, eu amei esse cantinho aqui no hotel. Eu tô no hotel aqui na Barra, o nome desse hotel é Vogue Square Fashion Hotel. Fica aqui na Barra. Geralmente quando eu venho a trabalho para cá, eu fico por essa região e é uma região que tem me feito redescobrir o Rio de Janeiro. Eu já frequentava o Rio de Janeiro, fiquei frequentando o Rio de Janeiro por pelo menos 8 anos e dificilmente eu vinha para cá. Nos últimos anos do meu relacionamento, eu comecei a vir para essa região da Barra, porque eu trabalhei na Play 9 como planejamento estratégico criativo. E o que é um planejamento estratégico criativo? Eu montava o planejamento estratégico criativo de algumas criadoras e criadores de conteúdo da empresa. E foi uma época interessante, porque logo depois eu me tornei líder de cultura e diversidade e vinha de vez em quando para o Rio de Janeiro, principalmente para essa região da Barra. A Barra também, aqui na Barra, era onde acontecia o Rock in Rio. Aqui na Barra é onde acontece o Web Summit, onde acontece os eventos ligados ao corporativo, assim, tem bastante coisa aqui ligada a isso. O que mais tem na Barra? Tem a Globo. Tem um hotel onde os Big Brothers ficam, isolado. E agora eu tenho descoberto outros pontos aqui. Eu descobri que na Barra é onde a gente tem a maior concentração, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, de estúdios de música. E eu não sabia disso. E aí vou contar para vocês do início, assim, sabe? Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu conheci o Matheus. Através do namorado dele, né? O Matheus tem o perfil do Matheus deixa eu até procurar aqui, é mais um brasileiro, ó, é mais um brasileiro, o perfil dele no Instagram. Depois vocês seguem lá para vocês conhecerem. Tem o João também, que eu conheci ele através do João, eles já foram até inclusive no meu aniversário. Se eu não me engano, foi de 31 ou 32 anos, eles estavam lá. Eu sempre comemoro minha festa de aniversário. E aí a gente pegou uma amizade, e aí de quando em quando eu venho para o Rio de Janeiro, eu comunico eles, a gente marca de sair. E ele sempre trabalhou com música, né? Ele sempre trabalhou com essas plataformas de música, né? Esses selos. E agora ele está na Warner. E através desse trabalho da Warner, ele me convidou para ser mestre de cerimônia, entrevistador, o apoio ali para o lançamento do projeto do Ariel Donato. O Ariel Donato, ele é um produtor, um músico, um cara que conhece muita gente mesmo da cena musical. E ele resolveu lançar um álbum. Ele, depois de muitos anos produzindo músicas para outros artistas, ele entendeu que ele podia ter o próprio álbum com as músicas e composições dele, pensada para alguns artistas e também pensada para estar nesse projeto dele. E aí, nesse álbum, Tá Feliz, ele convida Ana Carolina. Olha os nomes de peso. Ele é um homem preto, de dread. Ele chama Ana Carolina, Orochi, L7, Jorge Versilo, Ferrugem, Cláudia Abreu, falando um texto fabuloso, Tashi Trace, MC Cabelinho, Marina Sena. Tem tanta gente boa, tem tanta gente talentosa,
que esse menino que é um homem, né? Ele já entra com o seu primeiro álbum de um jeito muito potente mesmo. Quando eu recebi o convite, eu sempre fico um pouco inseguro. E talvez quem me veja nas redes sociais, quem me veja por aí atuando, quem me vê na frente de um público gigantesco, como um público que já foi, sei lá, de quase 3 mil pessoas, é, não imagina o quanto que isso mexe comigo. Mexe comigo ao ponto de eu ficar inseguro, porque de alguma forma gera um medinho, um friozinho na barriga. Será que sou capaz? Será que é para mim mesmo? O que será que eu estou fazendo da minha vida? E se eu passar vergonha? E se dessa vez me der medo me travar? E se? Sempre nesse se, eu busco não dar ouvidos ao que pode me travar. E eu, depois que comecei a me aproximar de religiões de matrizes africanas, eu comecei a entender o quanto que o nosso ori, a nossa cabeça, é que rege todos os nossos passos. Então, toda manhã, eu coloco a minha mão na cabeça e faço a minha oração para minha cabeça, pedindo para que ela seja minha amiga, para que ela seja minha companheira, para que ela não haja contra mim, para que ela entenda que todas as coisas que estão acontecendo na minha vida positivamente é por conta de um legado, é por conta de uma construção, que nada acontece por acaso e que, se por acaso eu estou tendo oportunidades como essa, porque eu já estou preparado, eu vim me preparando ao longo desses anos todos. Para uma pessoa que de forma independente lança um livro e no dia do lançamento desse livro, contando com pelo menos umas 300, 400 pessoas no local, inclusive um vereador muito votado em São Paulo, não teve medo de falar na frente do público. E de repente mesmo, assim, sem uma preparação inicial, lá em 2015, eu falo que a vida me preparou para falar na frente das pessoas. Eu começo a dar palestra e eu falo que a vida não foi no acaso, não. Deixa eu corrigir aqui. Para você que também cresceu em igreja evangélica, você acaba passando por situações na sua infância e adolescência que te ajudam nesses momentos como esse. Eu falo e eu penso que se eu não tivesse tido esse movimento meu de querer estar à frente de alguns lugares dentro da própria igreja, talvez eu não tivesse essa coragem de fazer o que eu faço. E aí eu vou explicar para vocês. Na época de congregação cristã no Brasil, no culto de jovens e menores, tem uma parte que você pode fazer uma citação de parte da Bíblia. E às vezes eu fazia isso de forma independente, tinha forma coletiva, mas também se podia fazer de forma independente. E quando não, o cooperador de jovem, que era o líder daquelas pessoas mais jovens ali, crianças, jovem adulto, falava a contagem de quantas pessoas tinham naquele domingo de manhã. E eu muitas vezes me dispunha, né, me colocava à disposição para fazer isso na frente de todas as pessoas que estavam lá. Então, o medo foi sumindo a partir do momento que eu entendi que estava tudo bem falar na frente das pessoas, né? E aí, voltando para essa oportunidade da Warner com a Ariel Donato, eu tinha acabado de ser mestre de cerimônia do TEDx, que já foi algo incrível. Eu chamei o prefeito de Guararema para fala e chamei tantas outras pessoas incríveis para o palco. Isso me deu uma segurança tão grande que, quando essa oportunidade veio, eu entendi que era o momento de me firmar enquanto mestre de cerimônia, né? Eu já tinha feito outros momentos como esse, e isso tem se tornado recorrente na minha vida, e eu tenho gostado muito, 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 muito dessa função. Matheus conversa comigo, me fala do escopo do trabalho, eu prontamente aceitei. É no Rio de Janeiro, como eu falei para vocês. E nessa história aconteceram muitas outras coisas. E uma delas é a minha mudança. Eu estou saindo da casa que eu moro hoje para ir morar em uma das casas que meu pai me deu. E olha que privilégio ser uma pessoa preta, retinta, de origem periférica, onde seu pai te dá uma casa. Eu relutei para ir para essa casa, mas aceitei porque eu entendi que é uma realidade que muitos acabam não vivendo. E por mais que seja uma casa dentro do quintal deles, eu entendo que a minha vida é independente, sou um homem de quase 40 anos e eu
preciso ter o meu espaço mesmo, do jeito que eu quero, com a liberdade que eu preciso ter. E eu aceitei. Nesse processo todo, eu estava ali fazendo a reforma da casa, entendendo a minha casa que eu estou vivendo hoje, que eu vou sair dela e tenho que resolver as coisas, pegando um monte de freela, um monte de trabalho para poder custear tudo isso e pagar as minhas dívidas. E, e veio essa proposta e eu falei assim, eu vou no meio de tudo isso, eu preciso estar atuante sempre, sim. Então fiz a reunião com o Ariel Donato, a gente se conheceu, amei o trabalho dele, amei a energia dele, a forma como ele acredita na mensagem que ele passa, seja através da voz dele ou de outras pessoas, como que a base religiosa dele, também evangélica, formou ele para trabalhar com o que ele trabalha hoje e para ser um instrumento divino através da sua arte, e isso é o que eu busco ser com a literatura, com minhas palestras, com as minhas entregas enquanto comunicador, e aí vim de peito aberto, montei um look todo rosa e a gente conversou, passamos faixa a faixa desse álbum e foi uma experiência incrível. E foi uma entrega incrível, foi emocionante. Eu agradeço de novo muito Matheus, Warner e Ariel Donato por ter aceitado que eu fosse o mestre de cerimônia e ter proposto que eu fosse o mestre de cerimônia. Falando de música e ainda conectado ao Ariel, Ariel era muito próximo da Preta Gil. Muito próximo, que eu digo ela, eles eram, eles se conheciam desse mercado, né? E Preta Gil, infelizmente, faleceu e isso foi muito, pegou a gente muito de surpresa, sabe? Pegou muita gente. Me pegou muito num momento de reflexão também. Eu não quero falar sobre a morte pelo câncer. Eu quero falar sobre a vida e o amor à vida da Preta. A Preta Gil ensinou para mim, e eu não sei se ensinou para você, que viver presta. E ela fez isso da melhor forma que ela podia fazer. Contrariando a tudo e todos, ela enfrentou durante muitos anos essa doença com o único objetivo: continuar vivendo. E a gente entende que a vida não é um mar de rosas. Por isso que eu acho que essa ligação com o projeto do Ariel, Tá Feliz, tenta responder essa pergunta. Não é se você é feliz, porque é um estado eterno. Mas se você tá, são momentos, sabe? Por mais que você esteja triste, num dia triste, ou até mesmo, sei lá, eu fico pensando no Gilberto Gil, imaginando que vai enterrar uma filha. Eu sei que ele deve estar passando por momentos tristes, mas ele não está triste, o tempo todo triste. Ele tem momentos de tristeza, assim como a gente tem momentos de felicidade. E eu acredito que, por mais que a gente tenha várias dificuldades na vida, a vida é esse mistério. A vida é essa magia. A vida não tem manual de instrução. Na vida a gente passa por tantas situações que a gente nem imagina mesmo que iria passar. E eu não estou falando de dificuldade não, estou falando de passar por situações que realmente a gente não imagina. Sei lá, encontrar alguém que você admira muito em algum lugar, ir para uma viagem que você nem sequer imaginou, entrar num trabalho que te proporcione ganhos inimagináveis, se relacionar com alguém que te faz sentir plena, confiante e ainda mais potente, entender que você sozinha ou sozinho sabe viver muito bem e ser muito feliz. E eu acho que a Preta, ela amou como ela podia amar, ela se entregou como ela quis se entregar e ela viveu. E aí é uma urgência de vida mesmo que eu fico pensando, porque eu tive essa reflexão também na pandemia, não ao ponto de depois da pandemia chegar e me desbirocar, mas entender o que eu queria levar para diante que já não estava me fazendo bem. E eu entendi que nada daquilo que não estava me fazendo bem deveria continuar.
Porque a vida é essa. Por mais que eu acredite que eu vou reencarnar, eu entendo que nesse momento eu estou vivendo essa realidade. E nessa realidade eu preciso ter as escolhas que me façam ter boas lembranças. E eu agradeço muito ao Samuca do passado, que quando eu estava no meu pior momento, assim que eu me separei, eu falei para mim mesmo, mesmo que eu fique com dívida, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer e o que eu gosto. E eu gosto de viajar. E eu fui fazer as viagens que, olhando hoje para trás, eu falo, que bom que eu fiz isso. Que bom que quando eu olho para trás, no ano da minha separação, eu fui para o Egito. Meses depois, eu estava fazendo a Rota das Emoções. Depois eu fui para o Carnaval de Salvador. Depois eu fui para Nova York. Depois eu fui para Boston. Depois eu fui para a África do Sul. E nisso eu vou percebendo que a distância do meu sofrimento já está muito grande. E eu acho que é essa a pulsão de vida, sabe? É isso que me motiva. E aí, quando eu tenho essas oportunidades de fazer essas viagens a trabalho, eu entendo que isso para mim é vida também. É, e, e é preciso muito coragem para enfrentar o novo, né? Para enfrentar e para encarar a novidade. E eu tenho passado por algumas novidades na vida, né? Algumas coisas novas têm acontecido. E eu estou sendo muito corajoso para dar alguns passos, voltar alguns outros, mas entendendo que eu estou fazendo uma construção um pouco mais sólida dessa vez. A Preta, a Preta vai ser eterna, que ela esteja num lugar de muita paz e que quando ela retornar, ela tenha acesso a tudo isso que ela viveu aqui. Sorte se ela reencarnar brasileira ainda, para poder saber o que ela fez aqui no Brasil. E pra gente que fica, vai o questionamento, né? Você está vivendo de verdade? Ou você só está passando pela vida? Você está sendo protagonista da sua vida? Ou você está sendo coadjuvante dela mesma? Você está vivendo pensando só em não estar aqui? Ou todos os dias faz sentido viver? E não é sobre trabalho, não é sobre carreira, não é sobre relacionamento. É sobre você. Quando você se olha no espelho, você gosta do que você vê? Não é fisicamente. É aqui, ó. Eu tenho gostado cada vez mais daquilo que eu tenho visto no espelho, entendido que bom, que eu estou amadurecendo e cada vez mais tenho me tornado confiante. Já comigo, dessa semana, ele é de fato minha reflexão semanal. E um ato de agradecimento por você estar aí, por você que não desiste de mim, essas poucas pessoas que me assistem, e não ter desistido do Guardei no Armário nesses 10 anos. Eu acredito muito nesse projeto e é por isso que eu voltei ele nesse ano que completa 10 anos. Na próxima semana, na terça-feira, a gente vai ter um episódio com a Chiara Felipe. Ela é atriz, ela fez Beleza Fatal na HBO, ela é DJ na Paticu e DJ fora também, ela é modelo. E ela me conta um pouco sobre o processo dela de saída do armário enquanto uma mulher trans e como que a família dela, que é ligada à arte, foi fundamental para que ela se aceitasse, mas nem por isso ela não enfrentou os silêncios que cerca a vivência dela quando ela se entende uma mulher trans. É um episódio muito sensível, episódio muito bonito, gravado dentro da Soho House, que abriu as suas portas para que eu pudesse fazer esses episódios. Ainda vão ter, além da Chiara, vão ter mais 2 outros episódios dentro dessa série da Soho House. E o que eu já posso dizer para vocês é que em outubro nós vamos ter Guardei no Armário ao vivo no Sesc Consolação. Me siga nas redes sociais para você saber muito mais sobre essa novidade e eu quero que vocês lotem a casa, porque vão ser 4 semanas, noites de quinta-feira, para a gente poder
conversar, trocar, aprender um com os outros e com uma galera legal, legal mesmo, assim, importante para o movimento LGBT. É isso, beijo e até o próximo Chá Comigo.